Prazer estar de volta aqui com os irmãos depois de algum tempo. Ver os irmãos de Boa Esperança, de Santo Amaro, irmãos mais longe também, muito queridos por nós. Outra vez que eu estive aqui em Boa Esperança, eu estava doente, mas não havia recebido o diagnóstico do Parkinson ainda. Eu lembro do carinho e preocupação dos irmãos comigo. Vários de vocês também nas suas orações nesse longo tempo. Então a gente agradece de coração por isso. Gênesis 41, versículo 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiram depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois de levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida da terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque essa coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Segundo o livro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Segundo Samuel, capítulo 21, versículo 1. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. No versículo 14, depois que Davi trata do problema, a última frase do versículo só diz: depois disto Deus se aplacou com a terra. Agora, o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, capítulo 17, fala de como Elias orou a Deus para que não chovesse. Diz o capítulo 18, 1 Reis 18 e 1: sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresente-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Segundo livro dos Reis, capítulo 8. Segundo Reis, capítulo 8, versículo 1. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a terra por 7 anos. E para terminar, 2 versículos no livro dos Salmos, 2 trechos. Primeiro no Salmo 103, Salmo 103, versículo 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Versículo 14: pois ele conhece a nossa estrutura
e lembra-se que somos pó. Finalmente, capítulo 119, Salmo 119, versículo 18. Abre tu os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Uma oração a Deus: abre tu os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Quando a gente vem para uma série de estudos, haverá mais tempo do que o normal, a gente costuma procurar algum assunto mais extenso, pode ser dividido em assuntos menores, pode ser tratado com mais detalhes. Quando eu recebi o convite para vir para cá, comecei a orar e meditar sobre esse assunto, pensando no que eu poderia tratar. Eu lembrei de uma característica das Escrituras que tem me fascinado há várias décadas já, que é mencionado talvez na maioria das pregações, mas talvez não seja tão fácil de ser tratado como um assunto. Comecei a meditar com mais frequência sobre isso. Poucos dias atrás alguém me perguntou que assunto eu iria tratar, eu pensava em tratar aqui em Santo Amaro. Eu respondi que estava pensando em mais ou menos 50 assuntos diferentes. A pessoa pensou que eu ia escolher um de 50 assuntos. Mas, na realidade, como eu disse para ele, eu pretendo tratar mais ou menos 50 assuntos diferentes. Eu estou colocando o carro na frente dos bois. Vou explicar daqui a pouquinho o que eu quero dizer com isso. Mas antes eu queria propor uma pequena parábola para vocês. Vocês todos aqui conhecem quebra-cabeças. Você tem uma imagem bonita impressa num papel cartão. A imagem é dividida em partes menores, em peças menores, que encaixam uma na outra. O seu objetivo é encaixar as peças para montar os gemidos não foram meus, foram do microfone. Você monta as peças encaixando uma na outra para formar aquela imagem inicial. Imagine que você acabou de montar um quebra-cabeças com 10 mil peças. Levou muito tempo, várias horas, mais do que um dia para você conseguir montar esse quebra-cabeça. Quando você termina e está olhando para a sua obra já feita, você repara de novo numa peça pequena, você repara um pequeno besouro verde, e de repente o seu cérebro dá um estralo. O nosso cérebro percebe muito mais coisas do que a gente percebe que ele percebe. Obrigado. Você lembra que você já viu esse mesmo besouro em outras partes do quebra-cabeça. Você olha de novo sobre aquele quebra-cabeça montado, você descobre 7 peças com o mesmo besouro impresso em cada uma delas. Faz parte do quadro original, mas chamou a sua atenção. E por alguma razão você separa essas 7 peças do quebra-cabeça montado, coloca elas de lado e percebe que uma peça encaixa na outra, para formar um mini quebra-cabeça. 7 peças fazem parte daquelas 10 mil, mas que separadas também constituem uma coisa completa em si mesmo. Você ficaria maravilhado com a inteligência de quem programou, de quem pensou em fazer uma coisa dessa, conseguiu fazer. Mas imagine que você continua olhando de novo o seu quebra-cabeça montado, descobre besouros azuis, vermelhos, amarelos, toda a cor que existe, descobre outros pequenos sinais também. Depois de algumas horas de contemplar aquele quebra-cabeça, você tem diante de si um quebra-cabeça original grande e dezenas de pequenos quebra-cabeças montados a partir de peças tiradas de várias partes daquele quebra-cabeça original. Que eu saiba, ninguém inventou um quebra-cabeça como esse.
É uma coisa, humanamente falando, quase impossível. Mas imagine que você tenha diante de si alguma coisa assim. Várias peças pequenas que montam quebra-cabeças dentro de um quebra-cabeça. Isso é uma pequena ilustração de alguma coisa que acontece com muita frequência na Bíblia. O Espírito Santo tem chamado a nossa atenção para várias porções das Escrituras. Talvez elas nunca compararíamos uma com a outra se não fosse por esses detalhes que ele deixa registrado na Bíblia. São palavras que se repetem um certo número de vezes, ou frases, ou temas às vezes. E quando você tira esses temas dos seus contextos originais, você percebe que há estrutura e há ordem nesses temas como um conjunto. É uma coisa mais fácil de ser exemplificada do que explicada. Eu queria abrir um parênteses agora e falar sobre aquelas 4 passagens que lemos hoje, falando sobre a fome. E ouçam o que eu estou tentando dizer. São 4 passagens que encaixam nos seus contextos originais. As 4 passagens que formam um quadro completo em si mesmos também. Nós vemos de 4 fomes. Fome, nesse contexto que nós temos hoje, não é aquele sentimento para a vontade de comer. É uma decisão de um período em que uma cidade, ou talvez uma região, ou até um país inteiro, ou por falta de chuva, ou por causa de um cerco militar, alguma região foi desprovida de comida por várias semanas, vários meses, e todos os problemas que vêm como decorrência disso. Fome, nesse sentido, é mencionado mais de 100 vezes nas Escrituras, é algo bem comum. É um dos 4 maus juízos de Deus mencionado em Ezequiel capítulo 14. Uma das 4 formas que Deus usa para disciplinar o seu povo. Há muitas profecias sobre fome nos profetas, muitos avisos nos escritos de Moisés, que Deus iria trazer a fome quando o seu povo desobedecesse. Há uma parábola que fala de fome no Novo Testamento. Mas olhando para essa mais de centenas de referências sobre fome, você vai ler sobre 11 fomes específicas, fomes reais que realmente aconteceram, 11 períodos de fome. 11 na Bíblia é o número do pecado, então isso é algo sugestivo. Mas olhando para essas 11 fomes, você já percebeu que 4 delas, as 4 que lemos hoje, são diferentes das outras 7. E nessas 4 fomes que lemos hoje, o Espírito Santo faz questão de enfatizar que quem trouxe a fome, quem foi responsável por aquele período de escassez de alimentos, foi o próprio Deus. É claro que nós que temos a soberania de Deus sabemos que toda a fome que veio por permissão dele, de acordo com a vontade dele. Mas 4 vezes, somente 4 vezes, o Espírito faz questão de enfatizar que Deus trouxe a fome. Nós vemos José dizendo a Faraó a coisa determinada por Deus. Nós vemos Davi orando a Deus e Deus dizendo é culpa de Saul. Eu estou conhecendo vocês por causa de Saul. Temos o dia de Elias orando a Deus para que não chovesse por causa da idolatria de Acabe. E vemos Eliseu dizendo: o Senhor chamou a fome. Essas são as únicas 4 fomes na Bíblia que são atribuídas diretamente a Deus. Se você olha para essas 4 fomes, para as 11 fomes juntas, com mais detalhes, você percebe que essas 4 têm mais uma coisa em comum, que as diferencia das outras 7. Elas são também as únicas fomes cujo tempo tempo de duração nós conhecemos. 2 duraram 7 anos, nos dias de José e nos dias de Eliseu, e 2 duraram 3 anos. A fome nos dias de Abraão, por exemplo, em Gênesis capítulo 12, ninguém sabe quanto tempo ela durou. Mas essas 4 é mencionado nas Escrituras o tempo de duração delas. Então você tem 4 passagens que falam sobre fome, que se destacam por terem essas 2 características em comum. Foram enviados diretamente por Deus,
A Bíblia afirma isso e sabemos quanto tempo elas duraram. Então, você coloca essas 4 passagens lado a lado, você percebe que não são relatos aleatórios de fome, mas que essas 4 mostram para nós um retrato de como Deus age quando Ele disciplina o seu povo. E você aprende várias lições práticas disso. Logo na superfície você percebe esse detalhe. 4 fomes enviadas por Deus, atribuídas diretamente a Ele, e 4 fomes com tempo determinado. Uma ilustração do Salmo 103, que diz que Deus não mantém para sempre a sua ira. Deus não nos disciplina por tempo indeterminado. E não é um pai que nos põe de castigo e esquece que estamos lá e vai lembrar horas depois. Ele conhece a nossa estrutura, diz o Salmo. Ele sabe que nós somos pó. E quando Deus for interferir na minha vida ou na minha igreja local e trazer um período de fome, para que eu acorde e perceba os meus erros, eu posso ter certeza que não vai ser uma coisa indefinida. Deus age em disciplina, mas Ele age por tempo limitado. Isso é ilustrado por essas 4 fomes. Mas tem muito mais nelas. Se você colocar os 4 trechos lado a lado, você perceberá que eles formam uma estrutura perfeita, numa forma de um quiasma. O primeiro tem um paralelo com o último, e o segundo um paralelo com o penúltimo. A primeira e a última fome duraram 7 anos. As 2 do meio duraram 3 anos. Diz Eliseu, foi 3 anos e meio sem chuva, 3 anos de fome. Vamos ter que ser bem resumidos, mas destaca essa diferença na duração do tempo. As 2 fomes que duraram 7 anos, Deus mandou um aviso prévio por parte de um servo seu. José no primeiro caso e Eliseu no segundo. As 2 fomes do meio não houve esse aviso prévio. As 2 fomes que duraram 7 anos, não há nenhum motivo nas Escrituras pela qual aquela fome veio. É apenas porque Deus quis. E Deus tem esse direito. Ele é soberano, Ele age como Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, e Ele quis trazer a fome. Já nos 2 casos do meio foi disciplina, por causa de pecados cometidos. As 2 fomes duraram 7 anos, Deus já avisou antes da fome começar quanto tempo ela duraria. As 2 fomes do meio não. Então você vê 4 passagens tiradas de partes diferentes das Escrituras, que quando colocadas juntas formam um retrato completo em si mesmo, um retrato de Deus agindo conosco em disciplina, em correção, ou seja, disciplina por erros cometidos, ou seja, instrução para o nosso crescimento espiritual. Dessa forma tão bem estruturada, elas mostram que Deus age em soberania algumas vezes, e Deus age em disciplina em outras vezes. Mas sempre quando Ele age conosco, Ele sempre age por tempo determinado. Você pode meditar depois com mais calma sobre esses 4 trechos. Veja, o que eu queria destacar é o retrato que eles apresentam e como Deus age. Se esse fosse o único exemplo nas Escrituras de alguma coisa semelhante ao que eu tenho exposto, nós podemos dizer que é uma coincidência apenas. As suas línguas originais, a Bíblia tem mais de 600 mil palavras. Então é inevitável, vai haver coincidência de passagens que parecem ser relacionadas uma com a outra. Isso é estatisticamente inevitável. Quando você começa a encontrar dezenas e centenas e milhares de exemplos da mesma coisa, você começa a perceber que está diante de alguma coisa maior do que coincidência. Eu não hesito em dizer que existem milhares de exemplos de passagens em que Deus mostra a nós essa sua sabedoria infinita em colocar quebra-cabeças dentro de um quebra-cabeça completo. Esse livro que temos em mãos é uma revelação completa da vontade de Deus, perfeita e sem falhas. Se tirar uma palavra da Bíblia, já estragaria a perfeição dela. Mas além de fornecer um retrato completo da vontade de Deus, exposto na ordem que Deus quis escrever, começando com Gênesis e terminando em Apocalipse,
Além disso, há milhares de exemplos de Deus ligando uma passagem com outra, através de uso de palavras ou de temas. E essas passagens marcadas, quando tiradas do seu contexto, formam também um quadro completo. São exemplos da perfeição das Escrituras. Que eu saiba, ninguém tentou já somar quantas vezes isso acontece. Eu acho que seria impossível. Mas eu tenho mais de 50 anos de convertido, sempre gostei muito de ler. E é difícil ler um livro sobre as Escrituras que não mencione pelo menos um exemplo de alguma coisa como essa. Palavras que ocorrem 3 vezes e formam um conjunto, uma verdade completa, ou 5 vezes, ou 7 vezes, e assim por diante. Esses grupos e subgrupos dentro das Escrituras são muito comuns. Eu queria pensar um pouquinho sobre esse tipo de coisa nesse dia que estaremos juntos. Bom, teremos mais 4 estudos, se Deus permitir. Eu pensei em separar 4 assuntos gerais. Um sobre o Senhor Jesus Cristo, que é sempre o tema principal das Escrituras. Outro pensando em coisas mais doutrinárias. Um terceiro estudo pensando sobre a nossa situação individual. E um 4º estudo voltado ao Velho Testamento. Em cada um desses assuntos gerais, eu tentei coletar uns 10 ou 12 exemplos disso que eu tenho tentado apresentar até o momento. De um quadro dentro de um quadro maior. De um grupo de passagens que apresenta uma verdade completa. Eu vou me esforçar ao máximo para não tornar esse estudo didático, teórico, cansativo. Eu vou só apresentar exemplos para vocês. Eu queria tentar em cada exemplo, tentar tirar pelo menos uma lição prática ou devocional, como temos feito em relação a esse exemplo das fomes. Pensando resumidamente em cada um dos exemplos, mas tentando tirar alguma lição prática, mas com a intenção principal de conseguir um efeito cumulativo. Apresentar dezenas de exemplos para confirmar aquilo que é afirmado às vezes, mas sem provas, de que a Bíblia realmente é inspirada por Deus. Exemplos atrás de exemplos que talvez incentivem outros a pesquisarem mais desses assuntos. Qualquer um dos exemplos que eu apresentar poderá ser estudado com mais detalhes, em particular depois, mas são apenas a superfície. Há muito mais do que isso nas Escrituras. Eu acho que é uma lista, vou arriscar a usar uma palavra infinita. Eu não sei se algum ser humano conseguir descobrir todos os exemplos desse tipo de ilustração que eu tenho apresentado. Nós vamos pensar em algumas coisas para dar o número 3, para simplificar a nossa concentração nesses estudos. Não sei se é possível pensar em tudo, mas limitando a nossa concentração a grupos de 3 elementos, 3 passagens com uma mesma palavra, 3 passagens com o mesmo tema, algumas sabe do Velho Testamento, outras do Novo, mas que se encaixam para formar um quadro menor, completo em si mesmo. Vou pensar em algumas dezenas, no máximo 50, se o tempo permitir. Há muitos outros exemplos de 3 coisas na Bíblia que nós não vamos considerar. Começa com o fato de Deus ser triuno, ter criado pessoas triunas, nós somos espírito, alma e corpo. A Bíblia fala de 3 inimigos que o cristão tem, o mundo, a carne e o diabo. Apocalipse dá 3 nomes da cidade que é inimiga de Deus: Sodoma, Egito e Babilônia. Sodoma ligado com a carne, Egito ligado com o mundo e Babilônia ligado com Satanás. São 3 as grandes virtudes cristãs: fé, esperança e amor. Quem hoje falou sobre 3 características do discípulo. É muito comum encontrar coisas de grupos de 3 nas Escrituras. Quando você estiver lendo as Escrituras, você estiver com isso no fundo da sua mente, lendo não só para entender o ensino do texto que você lê, mas também procurando ver paralelos com outras passagens das Escrituras também. Onde mais essa palavra é usada, onde mais esse tema aparece,
ligando uma passagem com a outra, sempre com aquela oração de Davi no seu coração: abre tu os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Por mais que a gente conheça as Escrituras, a gente está só arranhando a superfície, tem muito mais para descobrir. Isso é a explicação do que eu disse no começo, porque tantos assuntos na minha mente. E apresentar diversos assuntos como exemplos da perfeição das Escrituras. Mas eu poderia dizer que o meu assunto seria a perfeição das Escrituras. Esse é um assunto vasto demais para alguns seres humanos. Eu pretendi nesses próximos estudos apresentar diversos exemplos que vão confirmar, um a um, a perfeição das Escrituras. Eu espero que o efeito cumulativo seja útil para despertar alguns. Antes de encerrar essa pequena introdução, eu pensar rapidamente sobre o significado do número 3 e sobre como ele está presente na própria estrutura das Escrituras. Os primeiros 3 números é fácil nós entendermos o significado deles. 1 é o número que fala de unidade, de singularidade. É uma pessoa sozinha, que não tem rivais, que não tem companheiros. Deus é um só. O número 2 acrescenta mais uma pessoa àquela singularidade. Então você tem ou companheirismo ou competição, tem uma outra pessoa. As segundas epístolas do Novo Testamento são todas relacionadas com apostasia. Falam disso que vai contra a verdade de Deus. 2 fala também de testemunho, de comunhão. É um número interessante também nas Escrituras. Mas o número 3 é um número que chega a uma coisa completa. E você precisa de 3 linhas retas para formar um objeto, uma figura geométrica. Você precisa de 3 planos, 3 dimensões para formar alguma coisa sólida. Largura, comprimento e profundidade. Deus é um Deus triuno. O número 3 representa coisas que são completas, coisas que são perfeitas no sentido de plenas, que são perfeitas nesse sentido, como Deus é. Isso não é uma característica que é vista só na Bíblia, mas também na própria criação. A Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A ciência hoje afirma que existem 3 elementos básicos, indispensáveis e interdependentes para que o nosso universo exista. Quando a ciência diz que esses elementos são interdependentes, ela diz que um depende do outro, e um não poderia existir sem os outros 2. Eles definem os 3 elementos como tempo, espaço e matéria. No princípio, isso é o tempo, criou Deus os céus, isso é o espaço, e a terra, a matéria. E tempo, espaço e matéria são os 3 elementos desse nosso universo criado por um Deus triuno. Cada um desses elementos é uma tríade, um grupo de 3 coisas também. O tempo tem passado, presente e futuro. O espaço tem 3 dimensões, como já pensamos: largura, comprimento e profundidade. E a matéria existe em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Vamos dizer que o universo que Deus criou é uma tríade de tríades, é um conjunto de 3 coisas, cada um composto por 3 coisas também. Ilustrando a perfeição do que Deus faz. Em todas as obras de Deus aparece esse selo do dedo dele, essa manifestação da perfeição dele. É assim na nossa criação, ele nos criou seres triunos, é assim com o universo, e logicamente será assim também com as Escrituras. Pequeno Salmo 19 é um salmo maravilhoso que descreve a perfeição de Deus em 3 aspectos. Os primeiros 6 versículos falam de como Deus criou uma criação perfeita. Os céus proclamam a glória de Deus, aumentando-se a glória das suas mãos, e assim por diante. Os últimos 3 versículos falam do desejo do servo de ter um caráter perfeito. E sempre vamos evitar 3 erros que ele menciona. No versículo 12, os pecados ocultos. No versículo 13, a grande transgressão e a soberba. Evitando esses 3 erros, Davi sabe que então
As palavras da sua boca e o pensamento do seu coração serão agradáveis a Deus. E no meio dessas duas coisas perfeitas, entre a criação perfeita do começo do Salmo e o caráter perfeito do final do Salmo, os 5 versículos do meio falam da perfeição da comunicação de Deus através da Bíblia. Esse texto começa dizendo: a lei do Senhor é perfeita. Essa lei do Senhor manifesta também essa característica de ser muito relacionada com o número 3. Quando o Senhor esteve aqui no mundo, a Bíblia era apenas o Velho Testamento. E ele serviu ao Velho Testamento como sendo a lei, os salmos e os profetas. A forma como os judeus dividiam a Bíblia naqueles dias. 3 partes: lei, salmos e profetas. E assim até hoje nós dividimos o Velho Testamento. O nosso Velho Testamento está com livros em ordem diferente, em sequência diferente do que os judeus usavam. Mas é uma sequência que de alguma forma foi controlada por Deus também, eu não sei como. Você olha para os 39 livros do Velho Testamento, você vê uma estrutura, uma sequência, uma ordem perfeita. Começamos com 17 livros históricos, terminamos com 17 livros proféticos e no meio 5 livros poéticos. A lei, os salmos e os profetas, 3 partes equilibradas e estruturadas como se fossem um portal de entrada para o conhecimento de Deus. Os 17 livros que começam a Bíblia combinam, tem paralelos com os 17 livros históricos, 17 livros proféticos, com 5 livros poéticos no meio. Se você tiver tempo depois para considerar isso com mais detalhes, você vai perceber também que esses 2 grupos de 17 livros se subdividem em 3 grupos menores. Em cada grupo de 17 livros, os primeiros 5 são separados. Os 5 livros de Moisés são o Pentateuco. Os primeiros 5 profetas são chamados de profetas maiores. Depois você tem um grupo de 9 livros escritos antes do exílio e 3 livros escritos depois do exílio. Os livros de Josué até o final de Crônicas, no começo, depois de Neemias e Esther, depois do exílio. Os primeiros profetas e os últimos no livro dos profetas. Essa divisão em partes de 3 não é coincidência, mas uma manifestação da soberania de Deus em preservar a sua palavra. E tem mais, porque quando o Senhor Jesus voltou ao céu e enviou o Espírito Santo, inspirou os apóstolos a escrever um Novo Testamento. O Novo Testamento não é uma segunda Bíblia, é o complemento do Velho. O Novo e o Velho formam um livro só, dividido em 66 partes menores. E não deveria ser surpresa para nós ver que esses 66 livros se dividem em 3 grupos de 22 livros cada um. Tem 2 precedentes nas Escrituras que nos levarão a pensar em fazer essa divisão. A questão do candeeiro do tabernáculo e a questão dos salmos acrósticos. O candeeiro, que era a única fonte de luz no tabernáculo, o candeeiro tinha 66 ornamentos, a mesma quantidade de luz de livros que a Bíblia tem. Dentro do santuário do tabernáculo havia 3 móveis, um altar de incenso, um candeeiro de ouro e uma mesa com pães da proposição. De certa forma podemos pensar que o altar de ouro era o altar do serviço, onde o sacerdote queimava incenso. E esse incenso, diz Apocalipse 5, são as nossas orações, representam as nossas orações. E o sacerdote fazia esse serviço de queimar o incenso com a ajuda dos outros 2 Moses, porque ele se alimentava dos pães da proposição e ele era guiado pela luz do candeeiro. A única fonte de luz dentro do tabernáculo, dentro do santuário, era o candeeiro, não havia janelas nem nada parecido. Então, fortalecido pelos pães da proposição e guiado pela luz do candeeiro, o sacerdote oferecia incenso a Deus. Assim, o candeeiro representa para nós a direção de Deus nas nossas vidas. Direção hoje que vem das Escrituras, pelo Espírito Santo. E é normal encontrarmos paralelos e comparações entre o candeeiro e as Escrituras. E uma delas é justamente essa questão da quantidade de ornamentos. O candeeiro tinha 22 botões, 22 flores, 22 amêndoas.
Algumas traduções de Êxodo 35 parecem sugerir que havia menos ornamentos, mas o consenso entre quem conhece as línguas originais é que havia esses 3 grupos de 22 ornamentos cada, um total de 66 ornamentos. Paralelamente com isso, as Escrituras contêm 66 livros divididos em 3 partes de 22. Esse simbolismo foi visto também nos Salmos acrósticos. Algumas partes do Velho Testamento são escritas em grupos de 22, porque o alfabeto hebraico tinha 22 letras. Tem o Salmo 37, e os Lamentações capítulos 1, 2 e 4. São poemas em que cada verso, cada linha, começa com uma letra do alfabeto hebraico na sequência do alfabeto. Uma coisa estruturada, uma coisa planejada por Deus, não foi aleatório. A primeira linha começa com a primeira letra, a segunda linha começa com a segunda letra, a 10ª linha começa com a 10ª letra, uma coisa bem arranjada, bem planejada. Existem acrósticos mais complexos. O Salmo 119 talvez seja o mais conhecido, e até crianças aprendem como esse salmo é perfeito. Cada grupo de 8 versículos começa com uma letra do alfabeto hebraico na sequência. Os primeiros 8 todos começam com a primeira letra do alfabeto, versículos 9 a 16 todos começam com a segunda letra e assim por diante. Então Deus tem esse costume de usar o alfabeto hebraico com as suas 22 letras como uma estrutura para apresentar a verdade que Ele quer transmitir para nós. O terceiro capítulo de Lamentações é um exemplo mais parecido com a Bíblia, tem 66 versículos. Cada grupo de 3 versículos começa com uma letra do alfabeto hebraico. Os primeiros 3 começam com a primeira letra, versículos 4, 5 e 6 começam com a segunda letra e assim por diante. Nas Escrituras nós temos esses 3 grupos de 22. 22 é o número de letra do alfabeto hebraico, representa a chave para transmitir toda a informação que é transmitida pelas palavras, tudo depende do alfabeto. Número 3, o número da perfeição. Deus deu uma revelação perfeita da sua vontade. Um escrito com 3 vezes a quantidade de letras do alfabeto hebraico, 3 vezes 22 livros, 66 livros no total. E só para exemplificar isso, quando você divide a Bíblia dessa forma, você vê a coerência dessa divisão. Os primeiros 22 livros vão de Gênesis até Cantares. E nesses primeiros 22 livros aí está no nosso problema. Começa com a queda, depois o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, a rebeldia do povo de Israel no deserto, a rebeldia de Israel na terra prometida, sobre os juízes, sobre os reis, a divisão do reino, aquelas lutas internas dos livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, a inconstância da noiva no livro de Cantares. A ênfase nessa primeira parte é que nós nos afastamos de Deus. Em qualquer situação que Deus nos colocar, seja como escravos no Egito, seja como soberano na nossa terra, o povo de Deus se afasta de Deus, o povo de Deus não consegue andar em comunhão com Ele. Nosso problema é a ênfase na primeira parte da Bíblia. A segunda parte de Isaías até Atos, ela mostra a provisão de Deus para esse nosso problema. Começa com Isaías, o profeta messiânico, que fala muito sobre o Messias. Todos os profetas enfatizam a vinda desse libertador. Os evangelhos falam do fato da vinda dele. Atos mostra o comecinho dos resultados dessa vinda. Nessa parte do meio da Bíblia, temos essa ênfase na provisão de Deus para os nossos problemas. Só que a salvação de pecadores e o estabelecimento de igrejas locais, apesar de ser uma obra maravilhosa e milagrosa, é apenas a ponta do iceberg. Nessa última parte da Bíblia de Romanos até Apocalipse, aprendemos que Deus tem mais coisas planejadas ainda. Começamos com a explanação da doutrina do Evangelho em Romanos. A parte doutrinária daquela vez termina com Paulo dizendo a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Como é profundo o conhecimento de Deus. Temos ali também informações das próximas epístolas sobre o mistério da igreja, que não havia sido revelado no Velho Testamento, e tudo culmina em Apocalipse com a consumação dos propósitos de Deus. A Bíblia, nesse formato, em 3 partes menores, apresenta o nosso problema de Gênesis a Cantares,
a provisão de Deus para esse problema, de Isaías até Atos, e finaliza com a plenitude dos propósitos de Deus em Cristo. Assim, muitos outros exemplos poderiam ser apresentados, mas eu tenho falado rápido demais e talvez seja confuso demais. O que eu queria simplificar para encerrar é que nós vamos tentar considerar um pouco de exemplo na Bíblia da perfeição de Deus. Deus é um livro completo. Você pode abrir esse livro em qualquer página dele, você terá alimento para a sua alma. Você pode ser instruído e guiado por Deus pela Bíblia como um todo. Nós devemos orar a Deus para que Ele abra nossos olhos, para que nós possamos perceber as maravilhas da lei dele. Porque há muito mais na Bíblia que precisamos de uma leitura consecutiva apenas. Quando começamos a não só encontrar, mas buscar encontrar, esperar encontrar, exemplo na Bíblia de trechos que parecem ser distantes um do outro, e são agrupados por algum sinal deixado pelo Espírito Santo. Talvez a mesma palavra usada, talvez a mesma frase, alguma coisa semelhante. Nós vamos ver como nesses textos, tirados dos seus contextos originais, Deus apresenta uma pequena mensagem para nós, mostrando que Ele planejou aquilo desde o começo. Como eu tenho dito, já e repito, a minha principal intenção é apresentar um efeito cumulativo. Apresentar bastante exemplos, nós vamos considerar apenas rapidamente, sem entrar em muitos detalhes, mas desejando que essa quantidade de exemplos sirva para todos nós, para confirmar a nossa convicção de que a Bíblia é realmente inspirada por Deus. Cada palavra está no devido lugar, cada palavra é necessária. E também quero estimular alguns mais jovens a pesquisar mais a fundo esse assunto, para outros exemplos de 3, de 5, de 7, de 4, de várias ordens diferentes, encontrando mais exemplos dessa perfeição das Escrituras. Que Deus possa nos ajudar com isso. Como disse, eu vou tentar fazer a tarefa não ser cansativa e teórica, mas uma coisa prática para nós. Então, preciso das suas orações também. Que Deus possa estimular todos nós a pesquisarmos várias Escrituras, orando sempre que Ele possa abrir os nossos olhos para ver as maravilhas da lei dele. Amém. Amém.